Nesse vídeo vamos analisar as questões de biologia da prova do Enem do ano de 2010, na aplicação regular. A partir do ano de 2010, a prova do Enem ela passa a ter duas aplicações por ano. Uma aplicação regular e uma aplicação para pessoas privadas de liberdade, que eles vão chamar de PPL. Então essa aqui é a prova de 2010, aplicação regular. A primeira questão, a questão 49, vai trazer um tema de microbiologia, né, a cárie dental, as cáries, famosas cáries, provocadas por bactérias, né? E o texto aqui dá, né, toda a contextualização do tema. Ah, ele informa, né, que a cárie seria ali o produto da transformação, né, de açúcares que estão nos dentes, formando placas, e que as bactérias transformam esses açúcares em ácidos. E isso, então, iria corroer o esmalte do dente, né, provocando, então, aquelas estruturas que a gente conhece como cáries. Bom, a partir dessa leitura e dessa discussão, ah, o aparecimento de cáries, então, e a sua relação com as informações do dicionário, que também dá uma definição ali de cárie, o que é que conclui-se que a cárie dental resulta principalmente bom, do consumo excessivo de açúcares na alimentação e má higienização da boca, né, que contribuem para a proliferação de bactérias. Lembrando que, como o próprio texto diz, né, você nem precisa da presença de carboidratos fermentáveis na boca, porque as bactérias teriam então ali reservas, né, de polissacarídeo de reserva. Então, assim, sim, o consumo de açúcar é um problema, mas a má higienização bucal por ela, né, por si só, ela também é um fator de risco. Mesmo que você mantenha uma alimentação super saudável, enfim, low sugar, né, sem açúcar, pouco açúcar, se você não tiver uma higienização decente, né, mínima da boca, você ainda corre o risco de ter cáries. Tem também uma questão do pH, né, que eu acho que tem bocas que tem um pH mais... que tem um risco maior de cárie, tem outras que tem uma maior probabilidade de formação de tártaro, que é um outro problema. Eu não vou entrar muito nisso não, porque eu não sou especialista, mas pesquisem aí, né, pH, bucal, cárie, tártaro, que eu acho que tem uma discussãozinha interessante sobre isso. Questão 50 traz aqui um tema que a gente já viu em outras provas e que aparentemente é um tema então recorrente, né? E é um tema que a gente está sempre discutindo e é um tema relevante, que é a questão da vacina, soro, e aqui vai incluir também os antibióticos na discussão, né? Então, enfim, o texto, né, traz aí a contextualização. Ele vai colocar que pessoas que viajam, né, para regiões que ocorrem altas incidências de febre amarela, picadas de cobra peçonhentas e da própria leptospirose. E, enfim, aí vão ter ali algumas orientações, né, que essas pessoas vão ter que se submeter ali, talvez a alguns procedimentos profiláticos, ou até mesmo ficarem prontas para, em caso de emergência, né, agirem prontamente. Bom, ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento. Aí a pessoa vai ter que fazer a relação aqui, né, de determinadas medidas, tratamentos, seja um tratamento ou uma medida profilática, contra uma das determinadas ameaças, né, que foram colocadas ali no texto. Letra B. Vacina contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico contra, né, picadas de serpentes peçonhentas e o antibiótico contra a leptospirose, que é provocada pela bactéria Leptospira. Além de toda a discussão interessante que a gente pode trazer dessa questão aqui, eu não sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo que são da biologia, e enfim, eu meio que me toquei numa coisa com essa questão aqui. E isso é uma vergonha, porque eu devia ter me tocado nisso muito antes. Eu saí da faculdade sem saber disso. Que quando você coloca o nome de um gênero, por exemplo, Leptospira, aqui você escreve em itálico. Eu achava que o SP, que é a abreviação de espécie, também ficava em itálico. E eu vi aqui nessa questão leptospira. O Enem ele é super rigoroso, assim. Eles não cometem esse tipo de erro, não. Então eu achei super estranho quando eu vi leptospira e USP normal, né, sem o itálico. Eu fui pesquisar. E eu aprendi que o SP você não coloca em itálico. Que vergonha pra mim, né? Mas enfim. Quantas vezes eu já escrevi SP em itálico e, enfim, pagando mico por aí esse tempo todo. Mas repara que essa questão aqui ela não tinha, né, muita dificuldade. É só a pessoa minimamente saber, né, as medidas profiláticas contra viroses. Geralmente envolvem as vacinas, né? O soro antiofídico, o soro, então lembra daquela relação vacina-soro, né? Vacina como algo que você toma profilaticamente para prevenir uma infecção, né? Para se preparar para uma infecção. O soro como algo que você toma após ter sido exposto ao determinado antígeno. E, no caso, o antibiótico, né, é um tratamento que você faz contra alguma infecção bacteriana. No caso aqui é a leptospira. Enfim, questão 54. Ela vai trazer o tema aqui do fósforo. E aí, primeiro, ela cria, né, o ambiente, dizendo
como o fósforo é importante para a vida. Então, ela cita, né, os fosfolipídios, ela cita o próprio DNA, o ATP. Então, coloquei aqui a imagem de um fosfolipídio, lembrando que as membranas das nossas células são formadas, a estrutura principal delas é uma bicamada fosfolipídica, então é uma bicamada desses carinhas aqui, ó, certo? Eles têm uma cabeça polar e uma cauda apolar. Essa cabeça polar possui aqui uma parte dela que é um grupo fosfato, bem na ponta, certo? E o fosfato tem uma carga, óbvio. Então, assim, os fosfolipídios constituintes das membranas possuem ali o fósforo na forma, né, de um grupo fosfato. E o DNA, no caso, eu coloquei aqui um nucleotídeo, que é o famoso ATP, a gente já falou dele, né? Adenosina trifosfato. O DNA é constituído por nucleotídeos. Muitos têm um nucleotídeo. Aí vai variar a base, né? Pode ter a base adenina, a base citosina, a base guanina, a base timina, né? Mas, enfim. E onde é que vai estar o DNA, o fósforo? Vai estar no grupo fosfato que forma os nucleotídeos, que formam o DNA. E também aqui na molécula de ATP, né, que é a adenosina trifosfato, você vai ter a adenosina, que é uma base nitrogenada mais um álcool, mais um açúcar, né, uma pentose, juntamente com um grupo fosfato, 3 fosfatos aqui. Por isso, trifosfato. Mas aí a questão vai trazer a informação de que, aparentemente, né, essas reservas de fósforo na natureza, nas minas, né, onde eles são explorados, estão ficando escassas. E, além disso, enfim, algumas questões ali envolvendo a agricultura, né, que esse fosfato acaba indo para rios e acaba ficando imobilizado em rochas. Então, assim, tá dando a entender que o fósforo tá ficando escasso na natureza. E tais fatores têm ameaçado a sustentabilidade desse íon. Uma medida que amenizaria esse problema seria: então, como é que a gente poderia amenizar isso dentre as alternativas que foram oferecidas ali? Incentivar a reciclagem de resíduos biológicos utilizando dejetos animais e restos de culturas para reprodução de adubo. O que a gente ganha com isso? A gente teria que explorar menos fósforo, né, extrair menos fósforo das reservas naturais, e a gente iria criar um sistema ali de reutilização. Uma vez que a matéria orgânica possui fósforo, muito fósforo na forma, né, de fosfolipídios, dos fosfatos, na estrutura do DNA, já que esse fósforo está presente na matéria orgânica, então vamos utilizar esse fósforo que já está ali, né, que já foi assimilado, para botar num sistema de ciclagem, ao invés de explorar novo fósforo nas minas, né, nas reservas naturais. A letra B coloca repor o estoque retirado de minas com um íon sintético. Isso aqui deve ser economicamente inviável, além de eu não saber se é tecnicamente viável, mas certamente economicamente inviável. A letra C, aumentar a importação de íons fosfato de países ricos. Ah, não parece, né? Não, certamente não. Mas a minha favorita é a letra E, proibir por meio de lei federal o uso de fertilizantes com fósforo. Enfim, blá blá blá. A gente tem que sempre pensar o seguinte: a alternativa ela tem que ser viável, ela tem que ser racional, tem que ser tecnicamente viável, tem que ser socialmente viável, tem que ser ambientalmente viável. A letra E simplesmente não é algo que eu vejo, né, não é algo realista. Né, você fazer uma lei federal para proibir o uso de fertilizantes contendo fósforo. Um dos principais fertilizantes é o NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Eu não sei, não parece realista isso. Eu não vou nem entrar no mérito das tecnicidades porque simplesmente não parece realista. Então, a questão 55. Essa questão vai trazer um texto, né? Não sei se é uma poesia. O voo das folhas. E eu marquei aqui uma parte do texto que ele coloca. O Ingaura, eu acho que é assim que pronuncia, Ingaura, cobre o chão da floresta, enriquece a terra. E eu fiz uma relação disso com a serrapilheira, né? Algumas pessoas pronunciam serrapilheira, mas eu falo serrapilheira, que é as partes das árvores, né? Folhas, galhos, ramos, flores, frutos, que caem e cobrem o solo e se decompõem e ciclam, né, os nutrientes na floresta. Então, assim, aparentemente a Singaura é a serrapilheira, de acordo com, né, obviamente, a linguagem aqui indígena. E, enfim, etc. Na visão dos índios ticunas, a descrição sobre o Ingaura permite classificá-lo como um produto relacionado ao ciclo do carbono, né? A gente está falando aqui da ciclagem do carbono ah, pelas, pelos compartimentos ali da floresta. Então repara que ah, dentro do Ingaura vivem aranhas, formigas, escorpiões. Então assim, esses animais vivem no folhiço, naquela parte justamente na serrapilheira, né? Que fica caída ali, depositada no solo da floresta. E esses artrópodes, até mesmo outros grupos, minhocas, né? Anelídeos, os fungos, eles ficam então ali associados a essa cobertura de folhiço que fica sobre o solo. Então é o ciclo do carbono mesmo.
A questão 56 vai trazer um tema super complexo, que é o tema da seca fisiológica. Então ela vai fazer aqui a contextualização, né? Aí eu circulei aqui. As plantas retiram água do solo quando as forças de embebição dos tecidos das raízes são superiores às forças com que a água é retida no solo. Dando a entender então que existiria uma relação, né, entre essa passagem da água do solo para a raiz, ela segue, né, um sistema que de um lado depende da condição da raiz puxar essa água, mas também tem alguma influência do solo ali, do solo também permitir que essa água vá para a raiz. Para a gente entender esse tipo de discussão, claro que a gente tem que estar muito antenado de como que acontece o sistema de transporte de seiva nas plantas. Mas antes de entrar em discussões mais profundas, vamos primeiro ver a resolução da questão. Bom, a presença de sais no solo, então existe um problema aqui. A presença de sais no solo faz com que seja dificultada essa absorção. Então, assim, quando o solo está hipertônico em relação à raiz, ele tem dificuldade em liberar essa água, né? Então, assim, a gente já vê que existe aqui um problema, certo? Em situações anormais, ou seja, de alta salinidade, essa água não passa para a raiz de forma tão fácil assim. E esse fenômeno, então, da seca fisiológica é caracterizado pelo aumento da salinidade, em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior, ou seja, ela fica hipertônica, que é a das células das raízes das plantas, impedindo assim que a água seja absorvida. E sem querer me aprofundar muito também nisso, o que eu quero discutir a partir disso aqui? É meramente isso aqui. O transporte da água pelo sistema circulatório das plantas, né? A água, quando entra pela raiz, então ela compõe o que a gente chama de seiva bruta. E ela sobe das raízes em direção aos ramos, aos galhos e às folhas. E ela sai para a atmosfera na forma de transpiração. Eu peguei essa imagenzinha aqui lá daquele ciclo da água, lá na primeira aula que a gente viu, no primeiro vídeo, né, que a gente viu. Então repara que a planta, uma planta qualquer, aqui está uma árvore, mas uma planta generalizada, né, ela retira a água do subsolo, dos lençóis freáticos, e essa água sobe para os tecidos da planta e se perde para a atmosfera na forma de vapor, de transpiração. Então imagina a árvore ou a planta como sendo um canudo. Quando você vai tomar, por exemplo, um refrigerante numa latinha ou um milkshake, e você chupa, né, o canudo para puxar um líquido que vem para sua boca. Pensa na árvore ou numa planta como sendo um canudo que, por pressão, né, do calor, da temperatura da atmosfera, forma-se ali esse gradiente, esse fluxo em que a água sobe, ela é literalmente praticamente chupada do chão, né, do subsolo, em direção às folhas e então vai para a atmosfera na forma de vapor. Essa analogia do canudo é boa, dá para a pessoa desabstrair um pouco o que está acontecendo ali, mas a questão é muito mais complexa que isso. Eu não tenho condição aqui, né, se eu for entrar realmente nos pormenores disso, o vídeo vai ficar com 3 horas de duração e não é a minha intenção. Mas pensem nisso, sabe? Que existe esse transporte semelhante a um canudo nas plantas. O que está acontecendo ali é o seguinte, eu coloquei uma imagem aqui representando a osmose, mas não tem nada a ver, quer dizer, não é exatamente osmose, eu só coloquei aqui para ilustrar o seguinte. A água, ela prefere ficar num lado que está mais concentrado. A osmose, né, a ideia geral de osmose é isso, a água ela passa para onde está mais concentrado. Se o solo está mais concentrado, a água vai querer ficar então no solo, onde tem, né, uma concentração maior de íons ali, né, do sal no caso, e ela vai ter então uma dificuldade de passar para a raiz porque ela quer ficar onde está mais concentrado. É a ideia geral de osmose. Então, basicamente, eu acho que é isso que está acontecendo. Embora haja essa força motriz que deveria estar chupando água por transpiração, né, o transporte de seiva bruta, mas como o solo está mais concentrado, a água ela vai. Então vai rolar meio que o solo vai meio que reter essa água e ela não vai conseguir passar para a raiz pelo simples fato de que o solo está mais concentrado. Essa seca fisiológica ela pode acontecer tanto dessa forma, né, por questão de concentração, mas também pode acontecer, por exemplo, em plantas que habitam áreas muito frias, por exemplo, vegetação de tundra, né, ambientes árticos, polares, semipolares, obviamente, onde então as plantas vão estar ali num ambiente que a água literalmente congela no chão, e como é que a planta vai puxar uma água que está congelada, né? Não dá. Então ela também classifica como seca fisiológica. Eu falei que a discussão é bem complicadinha, né? Eu até queria ir um pouco mais fundo, mas eu acho que é melhor não ir muito mais para o vídeo não ficar muito longo. Mas, enfim, pesquisem mais sobre isso, leiam mais sobre isso, é um tema super importante e tem muito mais que aprofundar sobre isso. Lembrando que sempre que tem algum tema que eu considero super relevante, eu coloco leituras recomendadas na descrição. Então fiquem de olho aí na descrição do vídeo para ver se tem links lá para leituras, né, de aprofundamento dos temas. A questão 57, então, vai trazer aqui um tema de meio ambiente, né? A questão de
industrialização, né, a pavimentação das cidades, retenção do calor, formando ilhas de calor. E, enfim, ela vai problematizar um pouco isso. E ela vai perguntar o seguinte: em áreas urbanas, devido à atuação tanto do efeito estufa, né, em conjunto com as ilhas de calor, espera-se que o consumo de energia. Então a pessoa tem que pensar o seguinte: se você tem o efeito estufa, que é um fenômeno que, que retém, né, calor na atmosfera, mais um fenômeno de ilhas de calor, que é a retenção de calor numa região, numa área específica, então o que você acha que vai acontecer com a população que está naquela região ali? Vai sentir mais calor, certo? Então, o que você esperaria que acontecesse num cenário desse? Aumento do consumo de energia, né? Devido à necessidade de maior refrigeração, tanto de indústrias quanto também de residências. Né? As pessoas vão consumir mais energia para poder refrescar o ambiente. Na questão 59, mais um tema recorrente do Enem, enfim, despejo, né, de efluentes ricos em matéria orgânica, esgoto na natureza, que vai acabar contribuindo para o famoso fenômeno da eutrofização, tema super recorrente. E, enfim, enriquecimento das águas, né, por nutrientes, etc. E por fim, né, levando à escassez do oxigênio. O comando é uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente seria, então, como é que a gente poderia atuar nessa frente? A melhor solução para a eutrofização sempre é e sempre vai ser retirar a fonte de contaminação, né, que está ali aumentando a concentração de matéria orgânica no determinado corpo hídrico. Então, retirar o esgoto e os materiais ricos em nutrientes dos rios, deixar de despejar esse material sem tratamento nos rios. Essa sempre é e sempre vai ser a melhor solução. Porque um rio, né, colocando aqui um rio com águas, né, que tem uma hidrodinâmica, ele vai se recuperar com o tempo, se você simplesmente parar de poluir ele, certo? O problema é o aporte constante desse material sem tratamento no rio. Enfim. Interessante que a letra A coloca aquecer as águas dos rios para aumentar a velocidade da decomposição. A despeito de eu não saber se isso aqui tecnicamente resolveria nada, o simples fato de que quando você aquece a água, a solubilidade do oxigênio diminui, então a água perde oxigênio quando ela é aquecida, já refuta essa alternativa aqui. Enfim. A letra C coloca adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem o oxigênio. É, sempre que coloca assim, adicionar alguma espécie num determinado ambiente, eu já fico assim, eu já não quero marcar aquela alternativa porque a gente pensa em todos os impactos que isso causaria, né? Você adicionar uma espécie nova num ambiente sempre tem seus impactos também. Além disso, bactérias anaeróbicas já existem na natureza em abundância, então você não precisaria adicionar elas. Elas estão lá num cantinho esperando apenas as concentrações de oxigênio baixarem o suficiente para elas terem menos concorrência e aí elas dominam o ambiente. Questão 61 vai trazer também aqui uma questão de meio ambiente, né? Vazamento de óleos no mar, afeta a fauna, a flora, toda a cadeia alimentar daquele ambiente, né? O óleo ele vai então formar essa película na superfície, né? Então assim ele bloqueia a entrada de luz. Além disso, prejudica as trocas gasosas, né? Porque ele vai cobrir a superfície da água e a água ela tem ali uma superfície, né, de contato com a atmosfera onde existe uma troca de gases. Então o óleo vai também atuar atrapalhando essa troca de gases. E eventualmente até mesmo envenenando espécies, né? Intoxicando espécies daquele ambiente. Então olha a quantidade de impactos, né, que um vazamento de óleo na natureza, no mar, pode causar. A situação exposta no texto e suas implicações. Qual seria a melhor alternativa aqui? Ilustram a interdependência, não confundir interdependência com independência, né? Interdependência é o seguinte, são é, vários fatores ali que dependem em conjunto de de um mesmo fator. Então existe uma interdependência, todos dependendo né, da mesma condição, dos mesmos recursos, das mesmas condições, etc. Das diversas formas de vida e do seu habitat. A questão 62 ela vai trazer aqui um tema super complexo. Essa questão aqui ela está no limiar entre a biologia e a química. Eu não sei dizer se ela estava na prova de química ou de biologia. Eu peguei ela porque, óbvio, ela traz aqui um tema, né, biológico, mas a resolução dela ela é bem dependente de conhecimentos da química. Basicamente, eles encontraram aqui algumas espécies de invertebrados marinhos que sobrevivem em condições anóxicas, sem oxigênio. Isso, assim, foi um achado super importante, porque amplia, né, a nossa visão sobre vida, sobre os limites da vida, né? A gente está sempre acostumado a estudar procariontes, bactérias, micro-organismos que sobrevivem anaerobicamente. E agora nós temos também exemplos de invertebrados marinhos,
eucariontes, né? Que na escala da vida estão bem mais próximos da gente do que as bactérias. E eles sobrevivem bem sem o oxigênio. Enfim, aí a questão problematiza um pouco isso. E os invertebrados são esses estágios loricíferos. Eu não sou um grande estudante dessa zoologia basal. Esses nomes também para mim são um pouco é, obscuros, sabe? Esse é um tema meio embaçado para mim. Eu confesso que eu tinha que estudar mais zoologia. Por isso que quando eu vejo uma questão assim, eu gosto muito dela, porque né, eu sempre me ajuda a me aprofundar um pouco mais numa coisa que eu sinto que falta em mim. Bom, basicamente, esses seres, então, eles não têm mitocôndrias, porque eles não precisam, né? Eles não usam oxigênio. A atividade deles é anaeróbica, a respiração, né, anaeróbica. E, enfim, uma vez que eles não dependem de oxigênio, que eles vivem sem oxigênio, mas eles têm que ter alguma fonte, eles têm que ter algum elemento ali que vai atuar no metabolismo deles para em algum processo de produção de energia, né? A respiração celular deles, embora anaeróbica, vai depender ali de um aceptor de elétrons ali, né? Em alguma cadeia transportadora de elétrons. Isso tudo eu tô falando assim, eu nem entendo muito bem desse processo, como é que acontece neles. Mas a gente entende, né? A gente conhece a cadeia transportadora de elétrons nas mitocôndrias. Eles devem ter algo análogo a isso acontecendo neles, mas que independe de oxigênio. Eu sei que eles têm umas estruturas lá específicas. Leiam mais sobre esses bichinhos aqui se vocês tiverem curiosidade. Enfim, mas é, dito tudo isso, quais substâncias poderiam ter a mesma função do oxigênio na respiração celular realizada por eles? Aqui é que entra a questão da química, né? Porque aí a pessoa teria que pensar o seguinte: sim, o enxofre e o nitrato. Por que o nitrato? Porque o enxofre, por exemplo, quando eu vi enxofre, a gente pensa assim: o enxofre está no mesmo grupo do oxigênio, né? Eles têm uma eletrosfera, né, a camada de valência deles idêntica, né? Eles têm os 6 elétrons na camada de valência, então eles devem se comportar de forma semelhante, né? Devem ter algum tipo de similaridade no comportamento deles. Então, assim, o enxofre, claro, não sei se o enxofre molecular, não sei em qual forma esse enxofre estaria ali, mas a questão é que colocou o enxofre, né, atômico. Enfim. A relação que eu consegui fazer do enxofre foi essa aqui. Ele pode estar na forma de sulfeto de hidrogênio, eu acho, né, que acho que é H2S. Pode estar. Existem moléculas de S2, S3, S4. Não entendo muito de química, mas assim, o enxofre ele pode estar na natureza em diversas formas. E como ele atuaria necessariamente aqui, eu não sei. É aí que eu tenho que me calar, porque realmente eu só fiz essa relação do enxofre com o oxigênio em relação à camada de valência. E devem ter algum comportamento semelhante para se servir como aceptor de elétrons. No caso do nitrato é mais fácil da gente pensar, né? Porque a gente pensa na denitrificação, né? Que aquelas bactérias elas usam o nitrato e nesse processamento do nitrato elas acabam liberando o gás N2, elas usam os oxigênios, né? E no final das contas liberam o gás nitrogênio. Isso a gente já está mais acostumado, quem estuda ciclo do nitrogênio aí, na etapa da denitrificação, já deve estar mais acostumado com o nitrato sendo usado em, enfim, metabolismo anaeróbico. Complicadinho, né? Uma coisinha, uma questãozinha chatinha. Porque chata que eu digo assim, né? Que a pessoa tem que viajar um pouco na química aqui. Que não é muito minha praia. Mas, no geral, eu acho ela super interessante no sentido de que ela educa a gente, né? Que ela força a gente a sair da nossa zona de conforto e buscar conceitos, às vezes, complexos. Questão 64 já é uma questão, assim, um pouco... Aí a gente já vai pra evolução. Eu considero fácil, mas eu entendo que algumas pessoas talvez tenham dificuldade nisso aqui. Essa questão aqui ela vai atuar assim ela vai trazer, ela vai fazer a gente pensar como se fosse, como se a evolução ah, pelo raciocínio do Lamarck. E não, aqui a gente não vai pensar em darwinismo, aqui a gente não vai pensar em teoria sintética, né, neodarwinismo, nada disso. A gente vai ficar aqui no lamarquismo mesmo, famoso lamarquismo, né? E ela vai trazer pra gente aqui alguns anfíbios e répteis que se adaptaram à vida subterrânea, né, e passaram por todas as transformações a nível de espécie, né, para se adaptar a esse estilo de vida. E se você tivesse que explicar essa adaptação desses grupos de anfíbios e répteis subterrâneos pelo ponto de vista lamarquista, como é que você explicaria isso? Você iria dizer que a ausência dos olhos e dos membros teria sido causada pela falta de né, do uso dessas estruturas, segundo a lei do uso e desuso que o Lamarck postulou, né? O uso e desuso de partes e depois herança de características adquiridas. É assim que você explicaria, então, o surgimento dessas do porquê, por exemplo, delas não terem patinhas. Porque elas não estavam usando, então as patinhas atrofiaram e eventualmente perderam. Por que elas não têm olhos? Elas estão embaixo do chão, elas não precisam ver nada, então os olhos atrofiaram e perderam também a visão. É assim que Lamarck pensava a evolução. Isso é uma super simplificação, né, das ideias dele, mas, enfim, né, é aquilo que ficou, né? Então,
E aqui eu coloquei, né, a Cecília, que é o anfíbio. A questão provavelmente estava falando das Cecílias e das anfisbenas, né? A Cecília sendo esse anfíbio aqui, que parece um minhocão, ou um gongolão, né? Algumas pessoas chamam de piolho de cobra, mas não tem nada a ver, tá? Ela é um anfíbio. Ela é mais próxima dos sapos e das salamandras do que de qualquer artrópode ou anelídeo. E aqui é a anfisbena. A anfisbena é um réptil. Isso aqui, né? Algumas pessoas chamam as duas de cobra cega, eu acho, por razões óbvias, né? Mas essa aqui é um réptil e essa aqui é um anfíbio. Basicamente é isso. Repara que a letra A fala de seleção natural, isso aqui não é Lamarck, isso aqui é Darwin, né? Algumas alternativas aqui vão falar de. Olha só, a letra D fala de patrimônio genético e a letra E fala sobre mutações. Patrimônio genético e mutações já são conceitos da genética que Lamarck não conheceu, nem Darwin conheceu, então assim, nem Mendel conheceu esse negócio de gene e tudo mais, embora ele tenha descoberto a parada, mas ele mesmo não sabia o que era um gene. Se Mendel aparecesse hoje no mundo, ele ia ver as pessoas falando de gene e ele ia falar, o que é isso, gene? Né? Ele falou de fatores, né? Ele não sabia que aquilo lá eram os cromossomos e que os cromossomos tinham o DNA contendo genes. Isso tudo foi coisas que se desenvolveram depois. Então, assim, na época de Lamarck, esse negócio de patrimônio genético, nada disso aqui existia, então não tinha como ele utilizar isso aqui como argumento. Questão 66 é uma questão super interessante, porque é um experimentozinho que vocês podem inclusive fazer aí na casa de vocês, né? Para explicar a absorção de nutrientes nas microvilosidades ali intestinais. Então a experiência, né, que ele fez como uma representação de como que acontece essa absorção lá no intestino, através das microvilosidades, para mostrar, né, por que elas são mais eficientes. Então ele pegou uma folha reta, né, um papel aqui não dobrado, e, essa folha lisa, não dobrada, ela ocupava uma área de 5 centímetros por 10 centímetros de comprimento, e ele absorveu tanto de água. Depois pegou uma folha de papel e dobrou, e essa folha dobrada ocupava uma área também de 10 centímetros por 5 centímetros. O que aconteceu? Essa folha dobrada absorveu mais água. Por quê? Porque essa folha aqui que está dobrada, ela é maior do que essa aqui. Só que por ela estar dobrada, ela ocupa a mesma área, certo? Então, assim, você consegue, dobrando, né, você consegue compactar uma estrutura maior para ocupar um menor espaço, e isso aumenta a eficiência de absorção. É isso que essa experiência diz. Então, com base nisso tudo, o que aconteceu ali? Isso tudo, essas dobras, essas microvelocidades, elas têm a função de aumentar a superfície de absorção. E está aqui uma micrografia das microvelocidades intestinais, o epitélio intestinal, né? Isso aqui não são células, tá? Cada uma dessas estruturas aqui é composta assim por milhares de células. Aí teria que dar um zoom super perto, né, para poder ver. Mas se vocês conseguem ver pontinhos roxinhos aqui, cada pontinho roxinho seria células. E inclusive aqui, essas de fora são tecido epitelial, essas aqui de dentro seriam tecido conjuntivo, aqui embaixo tem tecido muscular. Então, assim, isso aqui é uma estrutura super complexa, né? Mas o que chama a atenção aqui justamente é o fato de que essa estrutura ela tem essas dobras, que a gente chama de microvelocidades, e que aumentam em muito a superfície de contato de absorção nos intestinos. Absorção de quê? De nutrientes, de água, etc. Né? Questão 68. Essa questão aqui é da prova de química, sem dúvida nenhuma, mas ela traz o tema da demanda biológica demanda bioquímica de oxigênio. E quando coloca bio, né, a gente entra na biologia. Então eu queria trazer ela só por causa dessa definição, né? A DBO, a demanda bioquímica de oxigênio, corresponde à massa de O2 em miligramas necessárias para realizar a oxidação total do carbono orgânico em 1 litro de água. Parece super complexo, né? Mas basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: é o quanto de oxigênio que você precisa para oxidar o açúcar, né? Basicamente é isso. É simples a questão? Não, é uma questão chatinha e difícil pra caramba, tá? Mas vamos ver aqui a resolução dela, só porque eu só trouxe ela mesmo por causa do conceito da DBO. Para você encarar isso aqui, você tinha que pensar o seguinte: ele vai te dar massas molares aqui de diversos elementos, né, do carbono, do hidrogênio, do oxigênio, que constituem os carboidratos, né? Então, uma molécula, por exemplo, mínima de CH2O, ela tem uma massa de 30 gramas por mol. E aí você tem que pensar, uma molécula de oxigênio, O2, ela vai ter, sabendo que a massa do oxigênio é de 16, né, gramas por mol, O2 vai ter o quê? 2 vezes 16, 32. Então, assim, a pessoa tem que ter isso na cabeça. Aí você pode considerar o seguinte: considerando que para você oxidar uma molécula dessa aqui de CH2O, que tem 30 gramas por mol, né, a massa dela, você vai precisar de uma molécula de oxigênio, que vai ter uma massa de 32 gramas por mol. Então a gente vai colocar essa relação aqui, ó. Relação de 1 para 1, né? 30 gramas de CH2O, que é uma molécula,
requer 32 gramas, né, por mol de oxigênio, que também é uma molécula, proporção de 1 para 1. Então, se para eu oxidar 30 gramas por mol de CH2O eu preciso de 32 gramas, é quase a mesma quantidade, né? É quase o mesmo peso. Eu vou precisar de 32 gramas de oxigênio. Para eu oxidar 10 miligramas por litro de CH2O, eu nem preciso fazer conta, eu nem preciso, assim, né, entrar em regras de 3 complexas. Eu vou precisar de um pouquinho mais do que 10 miligramas do oxigênio. A lógica era essa. Existem fórmulas, existem né, maneiras de calcular a DBO de forma mais complexa, certamente. Só que essa questão aqui não exigia sequer cálculo, só exigia realmente que a pessoa tivesse a sagacidade de entender que tem essa relação aqui. Se 30, para oxidar 30 gramas, né? 32 gramas de oxigênio. Então 10 miligramas de CH2O, um pouquinho mais do que 10 miligramas de oxigênio. Qual a alternativa que teria um pouquinho mais de 10 miligramas de oxigênio por litro? A letra E. Né? Todas as outras ficavam abaixo disso. De novo, eu não estou dizendo que é fácil, só estou dizendo assim que os truques, né, da química, esses cálculos de massa, de não sei o que, de molaridade, tem uma razão pela qual eu escolhi biologia e não química. E certamente essa aqui é uma delas. Questão 69. Aqui a gente tem, de novo, microbiologia, né? Ceratite microbiana. Enfim, tratamentos antibióticos. Leiam com calma aí, pausem o vídeo. Eventualmente uma invasão bacteriana. Bom, o comando é: a instalação das bactérias e o avanço do progresso infeccioso na córnea estão relacionados a algumas características gerais desses micro-organismos. Então, a alternativa que teria que ser escolhida seria alguma que tivesse características gerais de bactérias. A letra E parece ser a mais adequada. O alto poder de reprodução, originando milhares de descendentes geneticamente idênticos, sim, pela reprodução por similaridade, né, entre si, e a diversidade metabólica, considerando processos aeróbicos e anaeróbicos para obtenção de energia. Quando você vai ver, por exemplo, a letra B que coloca que a principal via é o processo anaeróbico, isso aqui está errado porque muitas bactérias não são anaeróbicas, né? Então não é uma característica geral. Você não pode generalizar isso aqui. Mesma coisa a letra A, quando coloca processo aeróbico. Também você não pode generalizar isso. Muitas bactérias são aeróbicas, muitas são anaeróbicas. A letra C coloca nutrição heterotrófica. Muitas bactérias são autótrofas, né? Então, assim, você tem que pegar a alternativa que tinha características que você podia generalizar. A letra E você pode generalizar todas elas. Questão 76. Então aqui eles criaram uma variedade de mosquito, geneticamente modificada, obviamente, onde eles colocaram ali uns alelos, né? É um gene, né? Cujo alelo ele é um alelo dominante. Em machos ele não faz efeito, ele só faz efeito nas fêmeas. E nas fêmeas, a fêmea quando tem esse alelo dominante, ela não consegue voar. E aí repara que eles são tão espertos que, para fazer a liberação desses mosquitos na natureza, eles usaram o quê? Machos. Por quê? Porque nos machos ele vai ter o alelo, mas nele não vai fazer efeito. Alguma herança sexual, talvez. Não vou nem entrar nisso, não. Mas enfim, como os machos podem ter o alelo e não sofrer os efeitos deles, eles liberam os machos normais na natureza, só que eles contêm o alelo. Quando eles cruzam então com as fêmeas, a prole vão surgir diversas fêmeas ali que vão então possuir, né, esse alelo e vão ser deficientes, não vão conseguir voar. Então, assim, se eventualmente, ao longo de muitas gerações, esse alelo se fixasse na população, você iria ter uma espécie inteira de mosquitos que não. Uma população inteira de mosquitos, né, onde as fêmeas não voam e só os machos voam. E aparentemente esse é o sonho desses cientistas, né? Bom, mas por que então que isso aqui reduziria o caso de dengue numa região? Porque dificultaria a contaminação e a reprodução do vetor natural da doença. Sim, porque iria afetar, né, toda a dinâmica de reprodução dessas populações de mosquito ali, porque as fêmeas não iam conseguir voar, né? Iam ser deficientes, provavelmente iam morrer de fome, iam morrer, né, não iriam completar o ciclo reprodutivo. Porque a fêmea depende de sangue, eventualmente, né, para completar a reprodução, e ela não ia ter condição de fazer isso porque ela não voa, né? Então a reprodução dessas espécies, dessas populações ficaria comprometida, e isso reduziria, com o tempo, a ocorrência da dengue nessas regiões. Uma ideia super engenhosa, né? Questão 77. Uma questão simples, não vou nem me alongar muito nela não, porque ela é super simples mesmo. Você tinha aqui alguns trechos, né, de uns relatos de uns caras que saíram andando por aí, e pelos lugares que eles passavam, eles observavam algumas coisas, e você tem que fazer a relação entre essas coisas que eles observaram e determinado ambiente, algum bioma, algum ecossistema no Brasil. Então o primeiro aqui falou de gralha azul. O segundo falou de um ambiente com troncos tortuosos e cascas grossas. Quem está estudando ecologia, né, já olha para isso aqui e já sabe do que está falando, né? O 3 aqui fala sobre palmeiras. A 4 fala sobre um ambiente árido, com plantas espinhosas.
embora não se possa desprezar sua biodiversidade. Bom, e o que esses caras estão falando então? O cara que falou de gralha azul, ele estava falando de qual ecossistema, de qual ambiente? Mata das Araucárias, certo? O cara que falou de troncos tortuosos, Cerrado. O cara que falou de palmeiras, né, um ambiente com muitas palmeiras. Provavelmente é a mata dos cocais, né, ou zona dos cocais. E o cara que falou de um ambiente árido com plantas espinhosas, etc., tá com cara de caatinga isso. Então eu coloquei aqui as imagens porque é importante que a pessoa tenha essas imagens aqui na cabeça. Sempre associe um determinado ambiente com aquela imagem que é ilustrativa daquele ambiente. Então quando você fala, por exemplo, de mata de araucárias, pensa na araucária, a árvore araucária, a araucária angustifolia, né? Pensa nisso aqui. E associa sempre isso aqui com gralha azul, que é um ambiente também símbolo lá dessa região do sul do Brasil, né? Um clima mais temperado. Então sempre associa uma coisa com a outra. Quando pensar em Caatinga, pensa, né, nessa região meio desértica, assim, com muitos cactos, o solo parecendo arenoso, né, bem carão de deserto mesmo. A mata dos cocais, pensa nas palmeiras, né, o vento balançando as palmeiras, a minha terra tem palmeiras, etc. E o cerrado, essas árvores, assim, com troncos tortuosos. Por que ela tem esses troncos tortuosos, assim? Os incêndios, né? Fogo. Então, assim, os ramos novos vão sendo queimados, depois rebrotam, e quando rebrotam, rebrotam numa direção diferente. No final das contas, quando cria o lenho e forma, né, os galhos lenhosos, eles estão num formato todo assim, todo torto, né? Que é bonito, né? Super bonito, mas tem essa relação do cerrado com os incêndios, o fogo natural no cerrado. Então, assim, tem tanto conceito aqui, tem tanta coisa que tem que ler, tem que estudar. Questão 86. Também não acho que vale a pena me estender muito nela, ela vai trazer a questão do aterro sanitário e etc. Ah, e por que o aterro é mais vantajoso do que um lixão? Porque o lixo orgânico e inorgânico no aterro, ele vai ser encoberto por uma camada de terra, né? E o chorume canalizado e eventualmente tratado, né? E neutralizado antes. Ele não vai ter contato com a natureza, ele vai ser canalizado, captado e tratado sem que haja contato desse chorume com os lençóis freáticos. Questão 88. Ela vai trazer aqui o tema do ritmo circadiano, né? O controle dos ritmos de ficar acordado e dormir, né? Enfim, em condições normais, uma pessoa tem um ritmo, um determinado ritmo, a pessoa acorda num determinado horário e começa a sentir sono num determinado horário. O sono geralmente está associado, né, com o período escuro e o despertar está associado com a luz do sol, né, com a luz do dia. Aí eles pegaram uma pessoa, mantiveram numa sala totalmente escura e eles observaram que teve assim algumas alterações nesse ciclo, né? A pessoa teve mudanças no ciclo do sono dela. E então, o que aconteceu com essa pessoa? Ela teve seu ritmo biológico alterado devido à ausência da luz. Então, a luz do dia como sendo ali um fator que determina, né, a precisão desse ciclo. E o contato com o mundo externo, no qual a noção do tempo de um dia é modulada pela presença ou ausência do sol. Então, repara só na importância, né, da gente, do sol, da luz do sol, para determinar esse ritmo biológico tão fundamental na nossa vida. Ah, enfim. Questão 89. Ela tem aquela pegada, né, ecologia e meio ambiente. Ela vai falar aqui sobre plantação, né, de canavial, etc. E aí eles fazem o quê? Rotação de cultura. Eles plantam a cana, eventualmente depois eles colhem, né, a cana e plantam leguminosas nas entre-safras. Por quê? Porque elas fixam nitrogênio. Aí eu coloquei aqui embaixo um parêntese, né? As leguminosas não fixam nitrogênio. Como assim não? A planta não faz isso. Quem faz são as bactérias simbióticas que estão associadas às raízes. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, né? Claro, a gente pode falar de uma maneira genérica assim, né? Ok, mas tem que tomar cuidado com isso. Mas aí o comando pergunta o seguinte: a rotação de culturas, ela pode então beneficiar economicamente os produtores, por quê? Além dos benefícios ambientais, né, de reduzir a, a quantidade, né, de química naquele solo, também tem um benefício econômico pro produtor, por quê? A soja, o amendoim e o feijão, além delas terem essa característica, né, de atuar na fixação do nitrogênio, eles também podem vender esses produtos depois. Pode vender soja, amendoim, feijão e ter lucro com isso. Então ajuda o meio ambiente e ajuda também economicamente a pessoa que está produzindo ali, o agricultor. A questão 90 é a última questão do vídeo. Eu dei uma corrida aqui no final para o vídeo não ficar muito longo, né? Não passar de meia hora, de uma hora, porque senão eu imagino que desestimula as pessoas a assistirem. Mas lembre-se, né? Aqui a gente está para discutir, para ter um apanhado geral, assim. Eu não quero também fazer vídeos muito extensos, mas também não abro mão, às vezes, de ter uma discussão um pouco pontualmente, assim, que eu considero importante. E fiquem de olho na descrição do vídeo, porque podem ter links lá para aprofundamento. Aqui, essa questão aqui ela é muito louca, porque ela trouxe um negócio aqui que o Enem soltou
príons patogênicos aqui do nada. Isso nunca caiu nas provas passadas, né? E isso aqui é uma coisa. Príons patogênicos não é uma parada assim das mais simples, não. Porque os príons, eles não são patógenos, eles não são organismos, eles são apenas eles são proteínas, né, que deram errado e que causam doenças. Então, assim, um tema novo, né, que chegou assim do nada no Enem e, enfim. Mas é interessante. Por sorte, a resolução da questão não dependia da pessoa saber o que era um príon, né? A pessoa apenas ia ter que fazer uma relação aqui com as imagens. E aí, basicamente, a pessoa vai ter que olhar na imagem e inferir, né, onde que deu positivo aqui para príons patogênicos. E aí eu acho que eu ampliei um pouco a imagem aqui, ampliei. Aqui eles inocularam, né, se é que a gente pode colocar assim, no ratinho, uma amostra contendo esses príons, né? E, enfim, o ratinho A sobreviveu, no caso. Isso aqui é um teste, né, um experimento. O A sobreviveu, o B morreu. Então, o que morreu provavelmente tinha, né, o prion presente no que foi inoculado nele. O teste 2, eles fizeram aqui uma lâmina histológica, aparentemente, e analisaram por microscopia. A lâmina A tinha ali uns pontinhos, né? E a B não tinha. Então a A tinha alguma coisa nela que a gente já fica, né? Que a gente já suspeita que tem alguma coisa ali. E o teste 3 já envolve aqui uma coisa mais molecular. Provavelmente talvez uma eletroforese aqui que foi feita. E, enfim. E nesse gel, então, o A não deu nada. O B teve aqui algumas bandas, né? Que foram observadas. Então tem alguma coisa no B ali que no A não tinha. Então, deu positivo no animal B, o ratinho que morreu, né? Na lâmina A, que tinha ali uns pontinhos escuros. E, e o gel B, que deu também as bandas ali no gel. Enfim, era isso. Viu que não precisava saber o que era um príon patogênico. Pesquisem aí, príons patogênicos. Vou colocar na descrição também alguma leitura sobre isso. Mas vê que a questão em si era fácil. Então, uma prova super longa, né? Várias questões: anatomia, bioquímica, botânica, ecologia, evolução, fisiologia, imunologia, meio ambiente, microbiologia, zootecnia. E, enfim, no próximo vídeo nós vamos analisando então a prova de 2010 PPL. Nos vemos lá.